Oi, vamos dar continuidade agora ao nosso segundo vídeo do conteúdo de nivelamento, aquele conteúdo mais introdutório, né? Antes da gente falar do menu inserir, tem outros recursos aqui que são que são interessantes, são simples, mas são interessantes, né? Vamos falar sobre eles. Um deles é anotações, né? A gente pode adicionar anotações, que essas anotações podem ou não ser impressas, né, em papel, se você quiser, elas é opcional. Essas anotações podem ajudar você a fazer alguma observação sobre o slide, né? Até algo que você pode querer adicionar ou não, alguma coisa assim. Algo que você vai melhorar no futuro, enfim. Comentário. Comentário é tipo um comentário do Word mesmo. Você adiciona um comentário, fica um balãozinho. E você pode adicionar um comentário qualquer. Dúvidas sobre alguma coisa, um esclarecimento. Quando você salvar, fica o balãozinho lá. Mesmo que você feche, quando aparecer o balãozinho, você dá dois cliques e ele aparece. Ok? Então tem esse tipo de comentário, tem as anotações que eu já falei, e tem, vou apagar esse balãozinho aqui, botão direito, tá? Excluir comentário. E tem essas outras opções aqui, que a grande maioria das pessoas que já usou PowerPoint uma vez já usou, né? Esse aqui é a apresentação normal, onde tem as miniaturas do lado esquerdo e a tela de edição principal aqui. Essa menor é bem interessante, onde você vê todas as miniaturas. Você não pode alterar o conteúdo delas, mas você vê todas as miniaturas, tá? Então, você pode diminuir o zoom e aumentar o zoom. E quando você tem muitas apresentações, esse recurso te ajuda muito, por exemplo, a reordenar a sequência, né? Você quer pegar o 4 e jogar para frente, o primeiro jogar no meio, você pode fazer isso de forma muito simples. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Vou fazer bem rapidamente, vou alterar o fundo desse, só para ficar com três fundos diferentes. Dar um clique aqui e vou alterar esse para o verdão aqui. Deixa eu alterar a cor do raio também, só para dar um destaque maior aqui. Então são três raios diferentes, né? O último slide não tem nada, mas eu posso alterar essa ordem tanto aqui nessa ferramenta como eu mostrei, né? Eu pego o vermelho que está em terceiro, jogo em primeiro, o azul e jogo no último, deixo o branco em segundo lugar. A ordem que eu defini aqui é a ordem que, quando eu clicar na guia normal, vai estar estabelecida lá. Como eu posso alterar aqui também. Qual é a diferença? A diferença é que, se eu alterar aqui, eu não vejo com muita facilidade. Então, se eu tiver 50 slides, eu não consigo ver os 50 aqui claramente. Eu também posso diminuir e aumentar o zoom dessa minha guia aqui. Como? Se eu segurar a tecla Ctrl e mexer o scroll do mouse, aquela rodinha do mouse, para cima e para baixo, quando eu movo para cima, diminui. Quando eu movo para baixo, aumenta, né? Depende de como que você enxerga o de cima e o de baixo, né? Depende de como que é o seu scroll do mouse. Mas se você segurar o Ctrl e mover para um lado, ele vai aumentando, para o outro lado, o scroll do mouse vai diminuindo. Eu posso fazer essa movimentação de zoom tanto na guia principal como na miniatura aqui também. Então eu vou deixar um tamanho mais ou menos aqui para a gente conseguir ver os dois. Então, essa é a estrutura. Essa guia aqui ajuda muito a gente a organizar quando a gente está com muitos slides, né? Eu quero dar um zoom aqui, eu posso dar um zoom também segurando o Ctrl e mexendo o scroll do mouse, ou aqui nessa ferramenta de zoom, beleza? Então, voltar para a guia normal. E a gente tem o último botão aqui, que é o botão de apresentação, né? Apresentação em si. Então, eu vou tirar do modo de edição e fazer a apresentação do meu slide, tá? É, Se eu apertar o botão do mouse, vai passando para o próximo, né? Vai estar mudando aqui. Eu posso voltar para o anterior com page up, ir para baixo com page down, ou com as setas direcionais, ou até mesmo com o scroll do mouse também. Okay? O que mais? A gente tem aqui um recurso bem interessante nessa guia. Está vendo aqui no rodapé à esquerda? Eu também tenho as setas direcionais, que eu posso ir para o próximo ou para o anterior. E eu tenho uma coisa muito interessante aqui, que é tanto o apontador de laser, né?
que é para você estar mostrando alguma coisa para alguém, você está com um apontador que é guiado pelo ponteiro do mouse. Ao invés de você ter um ponteiro de mouse, você tem esse apontador de laser, mas você tem outras opções também. Ainda no mesmo recurso, você pode pôr, por exemplo, uma caneta. Qual é a diferença disso? A diferença é que a caneta você pode fazer observações, você pode riscar e fazer sinalização que você quiser. Beleza? Você pode fazer isso. Se você está trabalhando com texto, você pode usar a marca-texto. Então, você quer usar um marca-texto para destacar aqui uma palavra, é bem interessante também. Tá? Então, você tem vários recursos aqui. Borracha, eu vou apagar esse risco que eu fiz aqui. Beleza. O que eu fizer aqui, eu posso salvar ou não também, fica a critério, depende de como eu salvo isso. Então, para eu sair desse modo de exibição, ou eu vou até o último, ou eu aperto o ESC no teclado. Aí, quando eu apertei ESC, aparece a opção. Você quer salvar ou não, né? Você quer manter ou descartar as alterações que eu fiz. Que alterações? Esses riscos, esse destaque aqui. Eu vou salvar. Vou manter só para a gente ver como é que fica. Tá? Ó, mantive. Todas as observações que eu fiz lá, eu mantive aqui. Então, se você está fazendo a apresentação para alguém, o que você colocar lá em destaque, por um acaso, se você quiser salvar aquilo, você pode salvar também. Ah, depois vamos supor que agora eu me arrependi desse risco vermelho aqui. Eu vou e seleciono e deleto. Ah, esse aqui também ficou estranho. Seleciono e deleto. Vou deixar só um aqui para ver a diferença. Seleciono, deleto e assim vai. Novamente, eu estou falando bem rapidamente porque esses recursos são recursos básicos. Essas canetas de mouse da apresentação, apesar de ser bastante simples, não é em todo Office que tem. Então é de uns Offices mais recentes para cá. Nos Offices mais antigos não tem esses recursos aqui. Você pode escolher as cores, né? Ah, eu não quero fazer vermelho, eu quero fazer azul. Beleza, você faz azul. Vamos ver o que mais que você pode fazer aqui. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Azul claro. Vou riscar aqui a minha caneta. Fazer o que eu quiser. Fazer até uma bolinha, posso fazer uma seta. O que eu fizer aqui vai ficar salvo. Né? Aí eu vou dar um ESC. Vai pedir se eu quero salvar. Eu quero manter. Pronto. Aí o slide que eu risquei ficou salvo. Beleza? Eu posso mudar, eu posso mover, eu posso fazer o que eu quiser. Fica salvo como uma figura, tá? Ok, pessoal? Então isso aqui é um recurso bem interessante também. O que mais que a gente tem? Vamos lá agora para o nosso menu inserir, que é o nosso objetivo principal agora, né? Menu inserir, a gente tem um monte de recursos aqui, né? Vamos ver os principais. Alguns deles a gente vai ter uma aula só para eles, tá? Então eu posso, novamente, como eu disse, né? Tem várias formas da gente fazer a mesma coisa, né? Também tem a opção de inserir novo slide. Eu posso inserir uma tabela. A gente vai ver como trabalhar com tabelas e planilhas numa outra aula. Eu posso inserir uma imagem externa, né? Então vou adicionar aqui uma imagem externa, uma imagem comum que quase todo mundo tem no Windows, né? Pronto, um koala aqui, tá? Então acabei de adicionar uma imagem externa. Como as outras figuras, né? Eu posso aumentar e diminuir através dos pontos, né? Eu posso girar através desse botãozinho girar e assim vai. Deixar ela meio inclinada aqui. Beleza? Então eu posso inserir uma figura similar, muito similar ao Word, né? Praticamente idêntico ao Word. A gente vai ter uma aula só para álbuns de fotografia, então eu não vou falar sobre isso agora. Essas autoformas são as mesmas autoformas que a gente viu lá na página inicial, estão aqui também. Smart Art, a gente vai ter uma aula só para isso também. Gráfico, a gente vai ter uma aula só para isso também. O que mais que a gente tem aqui? A gente pode adicionar comentário, como a gente já viu. Eu posso adicionar uma caixa de texto, tá? Inserir uma caixa de texto. Uma caixa de texto que a gente pode customizar, colocar borda ou não, colocar plano de fundo ou não. Vou colocar um plano de fundo aqui para a gente ver o que está fazendo, tá? E aí a gente pode adicionar o conteúdo que a gente quiser. Segunda aula de PowerPoint.
Eu não vou me preocupar muito com a beleza da apresentação, porque o nosso objetivo aqui é só mostrar a ferramenta, tá? Mas claro que se eu for me preocupar em deixar o slide bonito, vou gastar um tempo de vocês muito grande. Então eu vou só jogar os recursos aqui e mostrar onde estão as ferramentas. Eu quero deixar esse texto centralizado. Eu acabei de fazer aqui, alinhado à esquerda, à direita. Isso aqui a gente já viu. Eu quero deixar ele em diagonal. Venho aqui na figurinha, né, nesse símbolo de curva e deixo em diagonal. Tá? Alguma coisa assim. Beleza. Então, o que mais que a gente pode fazer aqui? Deixa eu deixar aqui de propósito aqui em cima para a gente ver alguns recursos, né? Então, novamente, eu estou no menu Inserir. Eu posso adicionar cabeçalho e rodapé. Cabeçalho e rodapé é bem bacana, bastante útil. Eu posso, por exemplo, incluir a data e a hora automaticamente pelo sistema, né? Eu posso pegar vários formatos aqui que eu quiser. Eu posso adicionar. Observe que quando eu clico em dar data e hora, essa imagem aqui de exemplo muda, vai ficar selecionado aqui o local onde vai aparecer, data e hora. Eu posso marcar aqui o meu número de slide. Né? Quero que apareça o número de slide, que vai aparecer do lado direito no canto aqui. Eu posso marcar também a opção de rodapé. Na opção de rodapé, eu posso marcar, colocar o texto que eu quiser, por exemplo, PowerPoint. Beleza? PowerPoint. Se eu apertar aqui, não vai aparecer no meu slide de título. Todos os slides que forem de título, não vai aparecer essas informações. Eu não vou marcar, porque quase todos os meus slides aqui são de título. Então eu vou aplicar aqui a todas. Ou aplicar só um slide específico, mas eu vou aplicar a todas. Pronto. Aí aparece aqui em marca d'água, 3 do 10, o rodapé PowerPoint e o slide 3. Eu estou no slide 3, slide 3. Slide 2, slide 1 e assim sucessivamente. Slide 4. Beleza? Se eu adicionar um novo slide, vim aqui com o botão direito, novo slide. Já fica, ó. 3 do 10, PowerPoint, slide 5. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa guia inserir. Ok. Então eu posso inserir um word art, né? O word art é um recurso muito antigo, muito interessante. Se eu quiser fazer um texto, isso tem desde o Office 97, é um recurso muito antigo, né? Se eu quiser adicionar uma letra especial, um caractere especial, uma fonte diferente e dar uma distorcida nela, eu posso fazer isso com o Word Art, tá? Então eu faço isso aqui, eu posso mover, que a gente já viu, né? Eu posso alterar, colocar rotação 3D, colocar um negócio mais ou menos assim. Essa questão de rotação 3D eu posso usar para muitos recursos, né? Deixar ele em perspectiva de alguma forma. Ver se tem um menos feio aqui. Pronto, esse aqui. Colorir, isso aqui a gente já viu, né? Então observa que é importante a gente ter noção que colorir, textura, gradiente, a gente pode aplicar as figuras, a word art, a caixa de texto e assim sucessivamente. Espessura, traços, ponto, a mesma coisa, tá? Eu quero uma cor que não é nenhuma dessas cores aqui. Beleza, então a gente vem aqui em mais cores de contorno e aí eu vou querer esse azul aqui. Esse azul aqui, por exemplo. Eu posso mudar aqui para mais escuro ou mais claro, tom de azul, pegar esse roxo aqui. Ó, cor nova, vai ser esse roxo aqui. Eu vou pegar um pouquinho mais escuro, eu puxo para cá, ó, vai ficando mais escuro. Puf, pronto, PowerPoint. E aqui eu vou ter outros tipos de efeitos, né? Vou pegar um brilho aqui, pum, esse aqui, beleza. PowerPoint. Então, quando eu clico, eu posso editar, né? Assim que eu clico fora da seleção, ele volta ao efeito que eu botei. Beleza? Então é bacana, é um recurso que a gente tem no Word, tem coisa muito parecida também. Tem outras coisas aqui que a gente vai ver em aulas diferentes, que não é uma coisa muito comum, né? Tem, por exemplo, equação. Equação matemática. Eu posso colocar uma equação pronta, tem várias equações pré-definidas, né? Que é um recurso bem
peculiar de quem trabalha com, sei lá, eu quero fazer uma apresentação de uma fórmula matemática lá para cálculo, ou de um artigo que eu publiquei, eu posso usar essas expressões já conhecidas, ou eu posso customizar e criar minha própria equação. Se eu escrever aqui equação à tinta, aí eu posso vir aqui e escrever uma equação qualquer. Por exemplo, vou falar aqui que m é igual a x mais y dividido por 2. Eu vou botar aqui entre parênteses, né? Para primeiro fazer a soma, depois fazer aqui a divisão por 2, tá? Então, observa que à medida que eu fui colocando, a média de um valor é igual, a média de dois valores, né? É igual à soma de x e y dividido por 2, então eu vou ter a média. Aqui eu botei m, ele entendeu n, tudo bem. Aí eu posso vir aqui, ó, inserir. Pronto, foi inserido. Eu fiz lá à mão, né? Eu fiz bem rápido também, ficou bem feio, mas a fórmula está aqui. Ó. A fórmula está aqui, eu posso deixar assim, eu posso inserir essas outras fórmulas, tá vendo? Observa que quando eu cliquei naquela opção inserir fórmula, já me apareceu aqui recursos diferentes, ó. Tá vendo? Isso aqui não era nem para estar na aula introdutória, né? Já é uma aula um pouco mais avançada. Mas vamos lá. Quando eu apertei aqui nessa opção equação, inserir equação, olha o tanto de recurso que me apareceu. Então me apareceu várias formas de fazer fração e outros tipos, né? Integral, radical e outras funções aqui, ó, vários recursos que eu posso aplicar. Se você trabalha bastante com fórmula, convém, se não conhece, né? Convém estudar um pouco esse recurso. Raiz quadrada, raiz cúbica, né? E sempre que eu tenho essas opções e esse símbolo aqui com uma seta para baixo, quando eu clico eu vou ter várias opções de símbolo, né? Então posso pôr infinito, pi, o que eu quiser aqui. Ok? Bom, eu não vou falar muito sobre equações porque a nossa ideia aqui é fazer um nível introdutório. Mas quem tiver interesse, falar o recurso, né? E a gente pode até depois, se vocês tiverem interesse, fazer uma aula mais aprofundada sobre isso, tá? Só quero que vocês compreendam. Quando eu venho aqui no menu inserir equação, eu posso criar a equação como eu criei, e a partir desse momento, olha aqui como muda o menu, né? Eu clico no menu e aparece duas guias novas: formatar a equação e design da equação, né? Formatar desenho, que é um desenho, e ferramentas de equação. Quando eu clico aqui, eu posso alterar. Quando eu clico aqui, eu também posso alterar, tá? Do jeito que eu quiser. Então, é muito comum isso, que cada recurso que eu coloco, no menu muda automaticamente. Tá? Vamos voltar ali para a guia inserir. Pronto, eu posso inserir também um vídeo, seja ele online, um vídeo que está no YouTube, um vídeo online, ou seja ele que está no meu arquivo físico do meu PC. Eu posso inserir um áudio, um MP3, um áudio que eu gravei de reunião, ou gravar um próprio áudio no meu PowerPoint. A gente vai ter aulas específicas para isso, tá? E eu posso gravar a tela, tá? Essa gravação de tela é bem bacana. Eu gravo a tela do computador e o áudio correspondente. E assim a gente vai ver. Então a gente vai ter uma aula específica para esses recursos aqui. Então, para não ficar muito longo, vamos interromper agora a apresentação do menu inserir e depois a gente vai ver os outros menus. Até a próxima.